Então vamos começar com a dispneia. Dispneia para o chinês, ele descreve como xuan. O qi do pulmão, ele pode estar em excesso e ele pode estar em deficiência. O qi em excesso no tórax, ele causa tosse, ele causa dispneia, a pessoa fica ofegante. Isso é característico de um excesso. Quando a gente tem um qi que está deficiente no tórax, o que o nosso paciente vai apresentar? Dificuldade para respirar, uma respiração superficial. Então, quando ele tem um excesso, ele tem dispneia, né? A falta de ar, a pessoa fica ofegante e em deficiência, ele também vai ter dificuldade para respirar, mas ele tem aquela respiração intercostal, ele vai ter muitas vezes uso de musculatura acessória e uma respiração mais superficial, ok, gente? Num livro antigo que se chama Spiritu Axis, no capítulo 20, diz o seguinte, que quando se tem fator patogênico no pulmão, a pele pode estar dolorida, né? O paciente pode apresentar sensação de calor, ele pode ter sensação de frio, a pessoa se torna ofegante, a pessoa tem tosse e pode ter dor muscular. Esse livro é bem antigo e ele já fazia essa descrição dos desequilíbrios do qi no tórax, causando dispneia, ok? Se a gente for trazer isso para a medicina ocidental, a gente tem a dispneia. A dispneia pode ser causada pelo pulmão ou pelo coração, né? Pelo pulmão, a gente tem sintomas, patologias como asma, bronquite, enfisema, né? São condições que trazem um desequilíbrio no pulmão. E também através do coração, né? A gente pode ter uma dispneia através de um desequilíbrio do sistema cardiovascular. E aí, isso vem de uma insuficiência coronariana, ok, gente? O termo dispneia é utilizado para descrever uma experiência muito subjetiva, tá? De desconforto respiratório. Essa sensação, ela pode se manifestar de diferentes formas. Sufocamento, sensação de aperto torácico e também como falta de ar. A dispneia, ela pode ser secundária a manifestações que alteram a eficiência da mecânica respiratória, tá? Como, por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, como eu falei, né? A asma, a bronquite, doença pulmonar restritiva, fraqueza dos músculos respiratórios. São condições que produzem também taquipneia compensatória. Então, em condições de hipoxemia, acidose, o paciente pode apresentar dispneia, né? Alterações na pressão diastólica também o nosso paciente pode apresentar dispneia. Alterações psíquicas também podem vir como sintoma de dispneia. Aqui a gente traz para vocês a asma, a bronquite, o enfisema e todas essas patologias, elas trazem como sintoma a dispneia. Na asma, a gente tem uma constrição dos brônquios na expiração, né? Na bronquite, a gente tem um estreitamento do lúmen, né, do vaso, da luz do vaso na via aérea, né, nos bronquíolos, por causa de muco, né? Por causa de edema, né, na membrana da mucosa, ok? Então, a gente já vê que na asma a gente tem simplesmente uma constrição, na bronquite a gente tem um estreitamento, tem a constrição também, tem a presença de muco e edema na membrana, ok? No enfisema, a gente tem uma superdistensão do alvéolo, né, que pode ser gerada muitas vezes pela bronquite crônica, ok? Ocorre uma distensão, uma desintegração, né, uma alteração nessa parede do alvéolo, e aí isso pode ser progressivo, né, a gente tem um progressivo fechamento, obliteração dessa base vascular, e isso pode inclusive gerar ao longo do tempo uma insuficiência do ventrículo direito e
pode gerar também a dispneia, certo, gente? Então, como causa cardíaca, o coração, ele perde a força de contração, tá? Principalmente no ventrículo esquerdo, e aí o sangue fica acumulado nas veias pulmonares e no pulmão, e aí ocorre uma congestão pulmonar, diminuição de oxigênio e, consequentemente, dispneia. Então, essas são as condições, né, ocidentais para a explicação da dispneia em asma, bronquite e enfisema. Trazendo como fatores causais, né, e trazendo isso para a medicina chinesa, quais são as condições que nós vamos encontrar? Os fatores patogênicos externos, eles invadem um corpo através da pele, através do nariz, através da boca, né? E aí obstruem o pulmão e impedem o pulmão de fazer a sua função principal, que é a descendência do Qi pulmonar. Ok? E aí, quem são esses fatores? Na maioria das vezes, a invasão do vento frio. Então, a invasão do vento frio é uma das principais causas que causam alterações na descida do Qi. Ah, Carla, mas só o vento frio? Não. Vento calor também é uma das causas, um dos fatores causais. Ok? E o que isso vai acometer? A gente tem um acúmulo de Qi no tórax, né? Esse Qi, esse pulmão, ele não vai conseguir fazer a transformação desses fluidos, ocorre uma obstrução, consequentemente, uma dispneia, ok? O sintoma da dispneia, ok? O vento é um dos fatores causais mais importantes, tá? Que podem, inclusive, agudizar processos crônicos, caso o paciente tenha, né, episódios de dispneia, então asma crônica, bronquite crônica. Quando ele é acometido pelo vento, ele pode agudizar os seus processos, ok? A gente tem tipos de vento. Então, o vento frio, inicialmente ele pode ser frio e ele pode se transformar em calor. O vento frio, ele pode prender, vamos dizer assim, assegurar, estagnar essa condição energética no pulmão, e isso ao longo do tempo pode virar calor, e isso faz com que se tenha a dispneia. O Qi do pulmão, ele falha na descida, então ele não consegue descer, os fluidos não são transformados e eles se acumulam em forma de mucosidade, em forma de umidade. Ok? E aí, essa troca gasosa, ela vai ficando cada vez mais difícil. O vento calor, ele tem uma característica ainda de secura, tá? Opa, nós não falamos lá que o meridiano do pulmão, ele é acometido pelo fator secura, pelo fator climático da secura, e aí essa secura vai facilmente possibilitar processos de calor também, principalmente nos estágios mais agudos, ok? Outros fatores predisponentes para a dispneia: dieta. Então, alimentos gordurosos, laticínios, alimentos crus e alimentos frios podem fazer com que você produza mais umidade, né? E pode prejudicar e te trazer dispneia. Prejudicam a transformação e o transporte dos alimentos e os fluidos através, principalmente, do baço pâncreas, ok? E aí, se não acontece uma transformação desses fluidos, os fluidos ficam retidos no pulmão. Ok, gente? Então, são fatores que a gente vai precisar dizer ao nosso paciente que tenha cuidado com a questão da dieta, ok? Fatores emocionais também estarão incluídos. Preocupação, melancolia, ruminação de pensamentos enfraquecem o pulmão, enfraquecem o baço pâncreas. Isso vai fazer com que o Qi do pulmão fique obstruído, estagnado, e isso vai gerar dispneia. A raiva, a irritação, o ressentimento, a frustração
causam ascensão do yang do fígado, né? Uma vez que a gente sabe que essas emoções elas estão relacionadas ao meridiano do fígado. E aí, com a ascensão do yang do fígado, a gente pode ter uma relação de contradominação, onde a madeira vai insultar, vamos dizer assim, né? Vai atacar o elemento metal. Então, trazendo também esse sintoma da dispneia, certo, gente? Então, quando a madeira insulta o metal, a gente pode ter dispneia também. Sabe em quem acontece isso? Jovens estressados, crianças que vivem em situações familiares de muito conflito. É muito comum acontecer crises asmáticas, crises de bronquite e geralmente com esse fator emocional associado, ok? Fatores predisponentes. Trabalhar outros fatores. Então, trabalhar exaustivamente enfraquece o yin do rim, né? Lembra lá quando nós falamos do elemento água, do meridiano do rim, que o trabalho excessivo desgasta a energia do rim, né? Desgasta a nossa energia ancestral, enfim. E aí, esse enfraquecimento, a deficiência do yin do rim, vai trazer um prejuízo funcional do rim, lógico, né? Ele vai obstruir a função de descida do Qi do pulmão. Essa relação é uma relação estreita, lembrando que o elemento metal é mãe do elemento água. Então, pulmão e rim, eles têm uma relação estreita, um é mãe do outro, ok? Então, essa relação vai ser muito importante também. E aí, o rim, ele não vai conseguir reter o Qi, ele não vai conseguir estabelecer essa boa conexão de equilíbrio, aí ele se rebela, fica obstruído, ok? Obstrui a função da descida do Qi do pulmão, isso gera um excesso em cima e uma deficiência embaixo. E aí, o que vai acontecer? A dispneia crônica. Ok, gente? Então, a gente tem uma relação importante aí também de pulmão e de rim, os dois juntos, causando a deficiência do yin do rim e trazendo uma possibilidade de ter dispneia também. E aí, a gente tem, como nós já falamos, a condição de excesso e a condição de deficiência. Na condição de excesso, o nosso paciente vai ter uma respiração superficial, mas ele tem uma respiração ainda longa, ok? Ele tem uma expiração rápida, então ele consegue expirar de forma rápida e os sons da respiração são mais intensos. Geralmente, esse nosso paciente ele vai apresentar sibilos na ausculta pulmonar, ok? Ele refere muitas vezes sensação de opressão, de pressão no tórax. Os sons produzidos pela respiração são bem altos, são audíveis, né? Às vezes até sem o estetoscópio. Ele não consegue manter ar no interior, então ele expira de forma rápida para poder fazer a troca gasosa, ok? E aí, nesse caso, a gente tem que focar na concentração de expulsão dos fatores patogênicos, ok, gente? No caso da deficiência, o nosso paciente vai ter uma respiração mais curtinha. O indivíduo, ele é mais agitado, ele pode ter, inclusive, a face mais avermelhada, ok? Os sons produzidos pela respiração dele não são muito altos, são mais fracos. A respiração, geralmente, ela é interrompida muitas vezes e ela piora muito com o exercício. Ok? E aí o que a gente vai precisar? Concentrar muito na tonificação do Qi, do pulmão e do corpo em geral, ok? Então aqui eu trago para vocês as duas condições de excesso e de deficiência. E aí agora a gente vai para uma parte importante que é a nossa sugestão, a nossa indicação dos pontos terapêuticos, tá? Então auriculoterapia na dispneia por excesso. Então o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar o ponto do rim, ok? Então a gente tem o rim, vamos tonificar o rim, ok? A gente vai ter o ponto do pulmão, ok? Pulmão 1 e 2, certo?
Podemos trabalhar os dois pontos? Posso. Posso trabalhar um ponto só? Posso também. Eu tenho as duas possibilidades. Eu tenho o ponto do Yang 1 e Yang 2 do fígado, então lembrando que a gente tem aqui uma condição de excesso. Se a gente tem uma condição de excesso, a gente quer tirar fator patogênico, a gente pode usar os pontos que são pontos mais yangs, ok? Então eu trago esses dois pontos, Yang 1 e Yang 2. Posso tratar o ponto ápice também? Posso, eu tenho uma condição de excesso, ok? Posso tratar no ponto ápice. Yang 1 e Yang 2. Ponto diafragma, lembrando, né, que a gente vai ter uma alteração no músculo diafragma, então eu posso trabalhar esse ponto em tonificação e posso ainda trabalhar no ponto Ping Xuan, ok? O ponto Ping Xuan, ele tem uma relação com as condições respiratórias, tá? Então eu posso trabalhar, eu tenho Ping Xuan superior e tenho Ping Xuan inferior. Eu posso escolher um dos dois. Tá certo, gente? Então, essa é a nossa sugestão de pontos para pacientes com dispneia por excesso. Aqui a gente tem mais um, né? Aqui com ponto sede, aqui nesse protocolo a gente acrescentou o ponto sede, né? Lembrando que esse ponto sede, ele faz uma nutrição do rim. E aí a gente falou que muitas vezes o nosso paciente pode ter uma desregulação, principalmente aquele que trabalha muito, lembra lá que eu falei? Ele pode ter um desgaste desse rim do rim. Então, vale a pena a gente trabalhar esse ponto, ok? Muitas vezes o nosso paciente pode apresentar dor de cabeça. Quando ele apresentar dor de cabeça, principalmente temporal, a gente pode usar o ponto da vesícula biliar, ok? Que vai nos ajudar nesse sintoma. Beleza, gente? E aí, a gente vai agora falar da dispneia por deficiência. Na dispneia por deficiência, a gente vai trazer o ponto rim, ok? Posso usar moxa? Posso usar moxa nesse rim. O ponto do rim, ele é um ponto tonificante geral do Qi, né? Então, ele por si só, quando a gente faz o estímulo desse ponto, a gente já está trabalhando uma tonificação geral do Qi e principalmente dos rins. Esse ponto vai trabalhar também a regularização dos fluidos, da via das águas. Então, ele vai ser importante também na colocação da dispneia por deficiência. Pulmão, ponto pulmão 1 e 2, eu posso também usar moxa? Posso também usar moxa, que eu vou trabalhar esse ponto em tonificação, ok? Falei para vocês que o nosso paciente podia estar agitado, não é mesmo? Então, posso usar o ponto do coração, tá bom? Ponto do coração para o nosso paciente que está em agitação. Tá? O ponto do fígado, eu também vou pensar em termos de livre fluxo do Qi, para nos ajudar nesse livre fluxo do Qi, melhorar na condição desse livre fluxo. Então, ele vai estar nesse protocolo, nessa indicação desses pontos. O ponto baço também vai entrar. Lembrando que o baço, esse ponto, ele trata o fator patogênico de umidade. Ele estimula a circulação energética, ele tem como indicação estimular a circulação energética de Qi do pulmão. Então, o baço, esse ponto, ele vai, juntamente com o ponto do pulmão, ele vai fazer parte de muitos protocolos, de muitas indicações, ok? Principalmente quando a gente tem a condição de umidade, né, de secreção envolvida, e também pela indicação dele, que é de estimular essa livre circulação energética do Qi do pulmão, ok, gente? Posso acrescentar o ponto Sanjiao? Posso. O Sanjiao, ele vai ajudar no Qi de defesa. Opa, a gente falou, né, que o Qi de defesa, ele está aqui entre a pele e os músculos e que vai ser o nosso primeiro protetor, né, do nosso corpo. Então, ele pode também fazer parte desse protocolo por deficiência. E, para finalizar, a gente traz intestino grosso, que é
como ele é par energético do pulmão, ele ajuda a descender o Qi do pulmão e também acalmar principalmente a tosse. Se o nosso paciente tiver tosse, vai ser um bom ponto para isso, ok? Encontro com vocês no próximo vídeo.